O encaixe no tecido do tipo tubular tem algumas características específicas. Então, este aqui é um encaixe num tecido plano e onde eu posso observar que a largura útil dele é 140 centímetros. Então, esse tecido plano, ele está aberto. Isso quer dizer que a largura útil do tecido é igual à largura de trabalho, ou seja, onde eu vou proceder o risco, ok? Então, quando eu infesto uma camada de tecido plano, eu tenho uma folha de tecido com uma largura de 140 centímetros. A partir do momento que eu começo a trabalhar com um tecido tubular, do tipo tubular, então aqui eu vou trocar tubular, essa largura útil de 1,40 para o trabalho de risco e encaixe, eu vou usar a metade, 70 centímetros. Por quê? Porque ele é um tecido dobrado, é um tecido tubular. Então, a largura útil, onde eu posso cortar e proceder camisetas, é de 140 centímetros. Mas a largura de trabalho, ou seja, onde eu vou riscar, ela tem só 70 centímetros. Isso corresponde a dizer que em cada uma folha infestada de tecido, na verdade, ela está dobrada. Então, tudo que eu riscar na parte superior vai sair espelhado na parte inferior, ou seja, uma folha sobre outra folha dobrada. Por isso que chama tubular. O Audaces, ele já faz essa consideração. Nós é que temos que informar para ele que é um tecido tubular e que a largura desse tecido para encaixe é 70 centímetros, ok? Bom, a grade, eu vou manter essa mesma grade que aqui está, que eu já tinha usado na grade de encaixe para um tecido plano. É uma grade que tem valores ímpares, então P, 1P, 3Ms e 2G. E vou proceder o encaixe, ok? Então, ele vai tirar os modos que não são necessários, então vamos lá pedir para encaixar automático. Então, encaixe, encaixar, encaixe padrão e ok. Então, ele vai proceder um minuto de encaixe, vai encontrar para mim a melhor combinação de encaixe. Nós já podemos observar que a largura de trabalho, a largura do tecido para eu proceder o risco e o encaixe já é mais estreita, ok? E é porque eu informei também, né? 70 centímetros, ok? Então, vamos deixar ele proceder. Ok. Aqui já está encaixado. Então, vamos checar se esse encaixe está correto. Mangas, todas as mangas foram encaixadas. Como eu sei, tem um 0 na frente de cada tamanho, isso quer dizer que não falta nenhuma peça a ser encaixada. Frente, falta peças a serem encaixadas no P e um M. Então, é um P e um M para cada um. Costas, também falta um P e um M a serem encaixados. Por que será que isso aconteceu? Então, vamos analisar entrando em propriedades. Então, botão da direita do mouse, propriedades, e aí vamos dar uma observada aqui. Bom, a grade é 1P, 3Ms e 2G. Olha, vamos memorizar isso daqui, que a cor preta é da cor, é para o tamanho M, ok? Para a gente poder fazer a checagem. Bom, será que é porque a grade tem valores ímpares? Mas a manga, encaixaram todas as mangas. Então, vamos verificar a manga, situação da manga. Então, quando eu clico em cima do molde e da manga, ele mostra para mim algumas opções e eu posso entrar em propriedades. Propriedades já falou para mim que a quantidade por modelo são 2. Então, eu tenho 2 mangas por modelo. Então, teoricamente, por exemplo, para o tamanho 3, que é o tamanho em preto, 2 vezes 3 eu teria 6 mangas encaixadas, ok?
Então, eu tenho quantas? Vamos dar uma checada aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Como o tecido é tubular e é dobrado, eu sei que a hora que eu processar esse corte, eu terei 6 mangas. Mas visualmente, na área útil de encaixe, são 3 mangas. Ok? Beleza. Então, perfeito. Vamos pegar agora uma frente. Qual que é a propriedade da frente? É uma quantidade por modelo, então é uma frente por camiseta. Então isso quer dizer que se eu tenho uma frente de camiseta, para o tamanho M como exemplo, eu tenho que ter encaixado 3 frentes. Quantas frentes eu tenho encaixado? Uma. Eu tenho encaixada uma, mas é um tecido tubular. Consequentemente, espelha essa uma e eu terei 2 frentes. Ai, por que o Audaces não encaixou mais uma frente? Exatamente porque o tecido é tubular. Então, faltou um M a ser encaixado, uma frente M a ser encaixada. Não encaixou por quê? Porque se eu colocar mais uma peça, como o tecido é tubular, ele vai dobrar essa quantidade. E aí eu não terei só 3 frentes M, eu terei 4 frentes M. Eu terei a mais. Então, o Audaces, ele não toma esse tipo de decisão para nós. Então, nós precisamos decidir como que nós vamos informar para ele essa grade de encaixe conforme o tecido que eu estou trabalhando e as quantidades, ok? Então, qual é a solução ou como eu devo proceder quando eu tenho grade de vendas que me resulta em uma proporção com valores ímpares, como é esse caso, 1P, 3M e 2G. E tenho esses moldes que o componente, alguma das partes do jogo de molde, ela não é par. É uma peça única, por exemplo, tá? Isso sempre vai acontecer. Sempre eu vou ter peças que terão alguma parte única, como é o caso da camiseta, que eu tenho uma frente, uma costa e só tenho a manga que é par ou 2 peças, ok? Bom, como que eu procedo? Uma das opções que eu tenho é dobrar. Eu venho aqui e dobro tudo. Então, em vez de ser 1P, eu coloco 2P. Em vez de ser 3Ms, eu coloco 6Ms. E em vez de 2G, eu coloco 4G. Ok? Vou pedir para processar o encaixe. Ok. Vou jogar aqui. Vamos ver se consegue encaixar tudo. Acabou de finalizar o encaixe. Então, vamos conferir se está tudo ok. Olha que beleza! Todas as partes que compõem o jogo de moldes e a grade que eu pedi para encaixar foram encaixadas. Para eu decidir sobre este encaixe, ou seja, para eu colocar ele na produção, o que vai determinar se eu vou usar ele ou não, é o comprimento do enfisto. E o comprimento aqui, ele está 1.299,47 centímetros, ou seja, aproximadamente 13 metros. Então, eu tenho que ir lá no chão de fábrica, observar a minha mesa de corte ou a minha estação de corte e verificar se eu consigo processar um enfisto com esse comprimento de aproximadamente 13 metros. Se por um acaso eu não conseguir fazer esse processamento, por limitações do tamanho da estação de corte, o que eu devo fazer? A solução é fragmentar o meu encaixe. Então, propriedades, botão direito do mouse, propriedades. Vou rever a minha grade de encaixe. Então, no caso, eu tinha usado 2P, 6Ms e 4G, que resultou num comprimento de aproximadamente 13 metros.
esse comprimento para mim, né, supostamente é muito comprido, então eu preciso rever essa grade. Então eu vou decidir, por exemplo, por encaixar o P e o G junto e o M em outro encaixe separado. Por que eu sugiro, já de cara, já dei essa sugestão de P e G num encaixe e o M separado? Porque geralmente quando a gente encaixa um tamanho grande, como compensação, a gente coloca um tamanho menor, para que a média de consumo seja uma média mais baixa, mais interessante para nós, ok? Então eu posso fazer isso. Bom, como eu não sou boba nem nada, eu já fiz esses encaixes. Então eu fiz o encaixe do 6M, então propriedade 6Ms. Então olha, na grade aqui eu optei por 6 tamanhos M's e eu encontrei um resultado, um comprimento de 6 metros e 41 ou 641 centímetros, ok? O outro encaixe que eu fiz para combinar e terminar de atender toda essa quantidade de vendas dessa grade é 2P e 4G. Vamos entrar em propriedade, grade, então ó, 2P e 4G, e eu encontrei um comprimento de 6,6 metros e 52, ok? Então, esse procedimento de realizar o encaixe e tomar decisões a partir das informações relacionadas com comprimento, consumo médio e até a perda, é o que a gente chama do planejamento do corte e também, mais detalhadamente, de uma forma mais micro, de estudo de encaixe. Então, como vocês puderam observar, previamente eu fiz esses encaixes, são 4 encaixes, que compõem o meu estudo de encaixe. Então, para facilitar a minha vida, o Audaces tem essa fila de encaixe, onde eu posso acrescentar as pastas com os encaixes e pedir para ele fazer esse estudo para mim enquanto eu vou tomar um cafezinho. Bom, isso nós vamos aprender a fazer na próxima aula. Até mais!